Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Nessa diversidade que nós temos do corpo de Cristo e do rótulo de cristãos evangélicos que caem sobre tanta gente, muita gente que acaba tendo expressão e projeção age de uma forma que não nos representa. Eu, muitas vezes, como pastor, ficava envergonhado das piadinhas. Pequenas igrejas, grandes negócios, aquelas coisas que quase todo mundo já ouviu, né? E aquela preocupação em mostrar que nós queríamos oferecer e não tirar, me levou durante muito tempo a ser negligente numa área de ensino que nós não podemos ser. O assunto do dinheiro é tratado de uma forma muito séria na Bíblia. Howard Dayton, do Ministério Crown, no seu livro O Seu Dinheiro, ele faz a seguinte afirmação: se você juntar todos os versículos da Bíblia sobre fé e oração, quantos entendem que são assuntos importantes, fé e oração? E diz: se você juntar todos os versículos sobre os dois assuntos na Bíblia toda, você vai ter perto de 500 versículos tratando dos dois temas. Mas ele diz sobre bens, riquezas e dinheiro, são 2084 versículos. Uma outra fonte, tomando afirmações ainda indiretas, não só explícitas, diz que na verdade passam de 2.350 versículos. A Bíblia fala quase mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de bens, riquezas e dinheiro. Deus não estava valorizando o dinheiro. Deus estava valorizando a importância de entendermos a maneira correta de lidar com o assunto, que esse sim é delicado, né? Então, eu já há um bom tempo atrás, há mais de 20 anos, eu me arrependi, me posicionei diante de Deus e eu falei para Deus: eu quero que o Senhor me dê oportunidades de tirar o tempo perdido. E eu amo quando eu tenho uma oportunidade como essa de poder ensinar um pouco mais a respeito do assunto. Normalmente, meu ponto de partida, minha primeira palavra, né, é um assunto que eu ministrei aqui em dezembro do ano passado, né? Eu estava com o joelho operado, preguei aqui sentado. É uma mensagem intitulada Uma Questão de Honra. Eu sei que 8 meses depois, muita gente não estava, era dezembro, época de festa, gente que chegou à igreja depois, mas não vou deixar de tocar no assunto porque já tenha falado. Eu acho que não seria problema nenhum dar um reforço 8 meses depois, né? Mas eu realmente senti de Deus dessa vez de pular e começar no assunto que eu vou começar. Mas eu julgo que isso é tão importante que, se você realmente quiser ter uma visão um pouquinho mais abrangente, eu recomendo você ir lá no canal do YouTube da Past Church, procurar essa mensagem, né? Uma Questão de Honra. Eu acho que deve estar com esse título, o senhor checou, né? Uma Questão de Honra. Eu acredito que vai fazer muito mais sentido. Aliás, vou tomar alguns breves minutos para tentar resumir aquilo que eu compartilhei. Na ocasião, eu comecei desse mesmo versículo que eu quero que você leia comigo. Provérbios 3, versículos 9 e 10 diz: honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Esse vai ser o meu ponto de partida para hoje também. Mas, quando o texto começa dizendo honre ao Senhor com os seus bens, nós precisamos fazer uma distinção aqui de propósito e consequência. A maior parte da minha vida eu vi pregadores lendo o texto de Provérbios para dizer: olha, quando você oferta, Deus vai te abençoar, o celeiro vai encher, o lagar vai transbordar. E é verdade, está na Bíblia. Mas esse não é o propósito. Isso é só o efeito colateral. O propósito é honre o Senhor, né? Se é algo que nós precisamos entender, que Deus quer nos ensinar, nos conduzir, nos levar a praticar, se chama honra. Qual a definição de honra? O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção. Basicamente, quando Deus pediu que nós o honrássemos, Ele não tem necessidade alguma. Em Atos 17... quando Paulo prega em Atenas, lá no Areópago, né, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Deus não tem necessidade nenhuma, Ele é completo e absoluto em si mesmo. Deus não precisa de honra, Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima, né? A honra é um efeito regulador na nossa vida e não uma necessidade dele. Agora, nós precisamos entender por que Deus pediu honra. Né? Porque, na verdade, Deus nunca quis as ofertas. Seja olhando aqui em Provérbios, a Bíblia está pedindo a honra. E o resultado de o honrarmos com os bens é que seremos abençoados depois. Em Malaquias, né, lá no capítulo 1, no verso 6, a Bíblia diz: o filho honra o pai e o servo honra ao seu senhor.
E aí Deus protesta a nação de Israel e diz, se eu sou o pai, cadê minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? E Deus começa a cobrar honra. Deus não está cobrando oferta. Aliás, quando você olha o texto, né, Deus se posiciona e diz que eles estavam desprezando o seu nome, porque eles estavam trazendo um tipo de oferta que, em vez de honrar, desonrava a Deus. Deus chega a dizer por meio do profeta, né, apresenta isso para o teu governador, tipo, tenta fazer uma média com ele, entregando para ele o que você está trazendo para mim, para ver se isso vai te promover ou te prejudicar. E aí Deus faz declarações, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Para mim o ponto alto do protesto divino é Malaquias 1:10, quando o Senhor diz, quem der houvesse entre vocês, quem fechasse as portas, está falando das portas do templo. Deus diz para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Sabe o que Deus está dizendo? Ele diz, se você não vai entregar honra, não precisa dar nada. Aquele povo estava ofertando, e o que eles ofertavam custavam na perspectiva monetária e financeira. Mas Deus está dizendo, se isso não vai expressar honra, fecha a porta, acaba com o culto, parou a brincadeira. O que Deus está dizendo, ofertar sem honra não cumpre o propósito, não é isso que eu quero, não é o que eu pedi de vocês. Então a mentalidade que precisa existir no nosso coração é que, ainda que seja por meio dos nossos bens, das nossas finanças, o que Deus espera é honra. Se nós não entendemos isso, é melhor fechar a porta e parar a brincadeira. Então, quando nós entendemos o que Deus quer, nós começamos a compreender, na verdade, que se trata muito mais, em primeiro lugar, de uma atitude do coração, do que necessariamente apenas algo, né, que nós fazemos. A segunda coisa que eu destaquei aqui na época foi a pergunta, por que honrar com os bens? Não é a única forma de honrar a Deus. Então o livro de Hebreus fala a respeito de sacrifícios de louvor, que são fruto de lábios que confessam seu nome. O próprio Jesus, citando o profeta Isaías, diz, esse povo me honra com os lábios. Então, agora há pouco, enquanto adorávamos, nós estávamos honrando ao Senhor com os lábios. Mas parece que em nenhuma outra área de expressão de honra Deus foi tão incisivo e direto como quando ele pediu honra com os bens. Então a pergunta é, por que honrar com os bens? E algo que nós precisamos entender é que o dinheiro em si não é necessariamente um problema. Outro dia um irmão me disse, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei, a Bíblia não diz isso. Ele falou, diz. Eu falei, não diz. Diz, não diz. Nós ficamos na discussão do diz, não diz. Eu falei, onde é que diz? Ele falou, tem um versículo lá que, se o senhor me ajudar a achar, eu falei, eu te ajudo. Aí nós fomos para 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10. Ele falou, está aqui. Eu falei, não, o que está escrito aqui é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males, não o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca. Porque se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você pode não ter dinheiro nenhum, mas pode ter amor ao dinheiro. E além de estar falido, quebrado, lá no sul a gente diz, mais quebrado que arroz terceira, naquele estado se chama a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão endividado que está. Eu falei, e ainda, além de não ter grana, você pode ter a raiz de todos os males. Por outro lado, a mesma Bíblia diz, Salmo 62:10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Como alguém disse, errado não é o crente ter dinheiro, errado é o dinheiro ter o crente. Uma definição antiga de avareza diz, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então Deus não tem problema que você tenha dinheiro, Ele tem problema que o dinheiro tenha você. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o problema não é o dinheiro, é a forma errada de relacionar com ele. Então, embora ele em si não seja errado, é um assunto delicado. Tão delicado que em Colossenses 3:5, a Bíblia diz que a avareza é idolatria, um crente exageradamente apegado a algo material, um ídolo, um falso Deus na sua vida. O assunto é tão delicado que em Mateus 13, na parábola do semeador, quando Jesus disse que uma das sementes caiu entre os espinhos, e a semente figura a palavra de Deus, e diz os espinhos cresceram e a sufocaram. Na hora de interpretar o significado, Jesus chama os espinhos de os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Pense em algo que tem o poder de anular a frutificação da palavra de Deus na sua vida, a sedução das riquezas. Mas para mim o pior está na afirmação de Jesus em Mateus 6. Quando ele diz, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. A única coisa chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no coração do homem, é o dinheiro. Ou uma relação errada com ele, não necessariamente o dinheiro em si. Então, quando entendemos isso, a gente não pode mera e simplesmente achar que o assunto é sem importância. Ele é muito mais importante e espiritual do que a maioria de nós imagina. Então, feita essa resenha, que me faz perguntar, porque da outra vez eu precisei de mais de 1 hora para falar tudo.
eu quero que a gente, com esse entendimento básico, resumido aqui de honra, que a gente converse sobre uma dessas expressões de honra.